aqui em Portugal. Amém? O Senhor, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Nós estamos muito alegres. Estava sentado ali no meu banco e de repente eu fui ali presenteado com como é que é o nome disso aqui? Bota. Nosso irmão Carlos aqui me colocando até mesmo aqui um bottom representando a esse país, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem alegrado o nosso coração com esses simples detalhes que tem acontecido aqui. E eu confesso que muitas das vezes fomos recebidos com um aperto de mão, com um abraço, até mesmo com um gesto. Isso alegra muito o nosso coração. E nesta noite é me dado uma responsabilidade para estar ministrando a palavra do Senhor. E eu quero que você, sem nenhuma mais delonga, abre aí a sua vida. Eu sei que a hora já está correndo, o relógio não para, o relógio é nosso amigo. Abre aí a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no seu capítulo de número 2, que Deus nesta noite Ele tem uma palavra para mim e para você. O livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Joel é um livro pouco conhecido, mas ele fica depois, passa por Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel. Rapidamente tu vai encontrar aí, se coloca-se no Antigo Testamento. E nesta noite Deus, Ele tem uma palavra para você. Eu quero agradecer a Deus desde já a vida do pastor Ronaldo Martins, que nos empresta a sua tribuna para nós estamos falando do amor de Jesus. E é claro, não posso deixar de agradecer ao meu pastor presidente, em que está aqui, pastor Ronaldo Inácio, em que na sua oportunidade nos convidou para juntos estarmos com ele aqui nesta noite, para exaltar o nome do Senhor. Amém? O livro do profeta Joel, capítulo de número 2, o versículo de número 18 ao 19, diz assim na palavra do Senhor: Então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. A parte B desse versículo tem que me chama a atenção, aquilo que Deus na verdade colocou no meu coração nesses dias em que eu pisei nessa terra. Ele me chamou muito a atenção, em que diz assim no versículo de número 19: Eis que vos envio o trigo, o mosto, ou seja, o vinho e o óleo. Amém? Ficaremos nesta noite com esta palavra, tomamos o nosso assento. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, confesso que Deus ao todo tempo Ele tem falado no meu coração. É claro que nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade, um momento de luta, um momento de adversidade, um momento que não tem sido fácil para ninguém. Isso não vai mudar muito, porque o próprio Deus, na verdade, Ele tem colocado uma responsabilidade em nossas mãos, para que nós adquiríssemos dos nossos bens, da nossa propriedade, do nosso alimento, da nossa vestimenta. Nós temos que trabalhar. Deus já falava isso lá no livro de Gênesis, deixando na verdade essa responsabilidade para nós que queremos adquirir alguma coisa neste mundo em que estamos vivendo, ou seja, aqui na terra. Nós temos que trabalhar, nós temos que na verdade dar o nosso suor para nós adquirirmos o que nós precisamos para a subsistência de nossa vida. Mas nós estamos vendo aí, a mídia ela está na verdade estampada, nos mostrando que a Europa ela está passando por um momento de crise. Isso é uma realidade em que está estampado nos monitores de televisões, nos jornais, estão falando da crise que a Europa está atravessando. Mas eu quero crer que nesta noite, nós que na verdade fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus, para estar nesse santo lugar, Deus nos trouxe aqui porque Ele tem uma palavra de vitória para mim e para você. Os que querem isso, levanta a mão e dão glórias a Ele. Exaltado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o profeta Joel, na verdade, ele nos deixa no seu capítulo de número 1, para que nós, na verdade, venhamos fazer essa narração do fato que ocorreu lá em Israel, a situação em que o povo passou. Deus agora
então expira o profeta Joel para ele estar, na verdade, nos advertindo para nós, Pai, falarmos para nossos filhos, para os seus filhos, a situação em que Israel atravessou nessa época. O livro do profeta Joel, como falava eu aqui, é um livro pouco conhecido, mas eu vejo, na verdade, algo muito especial neste livro. O livro do profeta Joel, ele é um profeta que ele é pouco conhecido, né? E ele está, na verdade, aqui inserido entre os profetas menores. E quando nós falamos do profeta menor, não é porque o profeta ele é de pequena estatura, não. Porque falamos assim, porque o livro do profeta Joel, ele existe somente 3 capítulos e aproximadamente 75 versículos que está inserido o livro do profeta Joel. Mas Deus agora então, como ele, na verdade, ele tem o amor, ele tem o carinho para o seu povo. Deus agora então saca o profeta Joel, um moço que está ali agora então, né, na sua, nos seus trabalhos. Deus busca o profeta Joel para ele profetizar para Israel, que havia se afastado, que havia deixado os caminhos do Senhor. Havia agora então o povo se afastado do Senhor. E isso então trouxe, na verdade, olha, algo que entristeceu o coração de Deus. Mas como Deus ele nos ama, Deus ele tem o seu povo como a menina dos seus olhos. Deus agora então chama o profeta Joel para ele profetizar. No seu capítulo de número 2 diz assim: olha, tocai trombeta em Sião, e despertai todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Aleluia. E nós estamos aí vivendo este momento difícil, esse momento de dificuldade. E o profeta Joel ele vem falando nesses 3 capítulos. Ele vem, na verdade, aqui destacando, separando esses 3 capítulos. No seu primeiro capítulo, Joel ele está falando, na verdade, de uma destruição. No seu segundo capítulo, Joel ele está falando, na verdade, de uma restauração. No terceiro capítulo, Joel ele está falando da renovação. E eu quero crer que nesta noite, olha, tudo isso vai acontecer na nossa vida, porque Deus tem 3 promessas dele para tempo de dificuldade. Nós temos aqui nesse livro 3 promessas de Deus para tempo difícil, para tempo de crise. E eu tenho a certeza que nós estamos aqui nessa noite porque Ele teve compaixão de mim e por você. Enviou o seu Espírito. Eu pensei que talvez alguém veio convidado aqui por alguém, mas você saiba de uma coisa: olha, esse alguém foi agora então usado pelo Espírito Santo de Deus para lhe trazer até este lugar, porque Ele quer abençoar a sua vida. Se você quer isso, levanta aí a sua mão e dá glórias ao Senhor. Israel estava passando por um momento difícil, porque veio agora então uma calamidade. Houve-se ali uma cantóstica de gafanhoto, que agora então consumiu toda a vegetação da terra. E agora então esses gafanhotos tirou todo o alimento, tirou toda a comida do povo. E essa praga que veio agora então para devastar todo Israel, ela veio agora então da parte do Senhor. Às vezes até mesmo ficamos perguntando assim: mas como é que pode isso acontecer? Mas foi permissão de Deus que tudo isso acontecesse, porque olha, o que o povo estava fazendo, o que o povo estava praticando, não estava na verdade agradando ao nosso Deus. O pecado do povo havia na verdade suado mal, estava subindo, olha, como aroma na narina do Senhor, e o Senhor não estava se agradando daquilo em que o povo estava fazendo. A Bíblia fala que Deus agora então exorta através do profeta para chamar o povo a atenção, para que eles voltassem para o caminho do Senhor. Joel, na verdade, ele como homem de Deus, ele boca de Deus, ele estava ali como profeta da paz do Senhor. A Bíblia ele agora trouxe a boca dizendo: olha, arrependei-vos, voltai para o caminho do Senhor. Israel estava passando uma situação difícil. A Bíblia nos fala, e Joel viu isso acontecer no livro de Reis, que certa feita a situação tão terrível em que estava acontecendo em Israel, olha a situação tão crítica que estava acontecendo ali naquele lugar, ao ponto de 2 mulheres, agora então essas mulheres talvez estavam na sua casa, vivenciando a crise que Israel estava passando, a situação em que elas estavam passando. Eu creio que talvez foi assim, e eu quero conjecturar nesta noite, não quero na verdade tirar, na verdade, o teor da palavra, daquilo que o Senhor ele quer transmitir para nós. Eu quero usar um princípio hermenêutico em que na verdade a teologia nos deixa, nós fazemos assim. Aquelas mulheres estavam ali em sua casa discutindo com uma outra, perguntando até mesmo para assim dizer assim: olha, como vamos resolver o nosso problema? Como vai ficar a situação agora? A situação
situação está caótica, a situação está indo de mal a pior. Como nós vamos comer, como nós vamos nos vestir, como nós vamos nos alimentar, como nós vamos fazer para nós trazermos subsistência para a nossa casa. A Bíblia diz que, na verdade, olha, aquelas mulheres, elas discutindo isso. E eu creio que talvez estava ali os seus filhinhos brincando, na verdade, no seu quintal, ou na sua casa, ou na sua sala. E aquelas mulheres agora então, elas fizeram um pacto, dizendo um para a outra, dizendo assim: olha, nós não temos o que comer, nós não temos o que se alimentar, nós não temos como nos subsistir, nós vamos fazer um tratado, vamos fazer um negócio entre eu e você. Hoje nós matamos o seu filho e comemos da carne do seu filho para a nossa subsistência. Agora então, acabando a carne do seu filho, você faz a mesma coisa com o seu filho. A situação era difícil, a situação estava real, estava caótica, a crise era tremenda, Israel estava sofrendo. Mas eu bem sei que talvez esta noite você não está desta maneira, você não está passando até mesmo, precisando ao ponto de ter medo de comer a carne do seu ente querido, do seu filho. Não está precisando disso não, mas talvez você está passando por um momento de angústia, por um momento de tristeza. Mas eu quero profetizar, porque eu vim aqui para profetizar na sua vida. A crise ela está aí, você pode estar até padecendo, pode estar em falta hoje, mas o meu Senhor manda lhe dizer que tu não pode ter hoje, mas amanhã Ele te dará com abundância. Se você quer isso, levanta a sua mão e dá glória ao Senhor. Situação triste, situação terrível que Israel estava passando. João ele vem falando aqui que até mesmo os animais do campo eles corriam para um lado e para o outro, porque não tinha o que comer, não tinha o que beber. A situação, na verdade, ela estava tão caótica que os animais, na verdade, estavam morrendo no campo e o povo não tinha mais como se alimentar. No livro de Reis, ele nos fala isso, que naquele momento ali, Israel estava vencendo esse problema. Precisou, na verdade, trocar uma quantidade de esterco de pombo por uma cabeça de jumento. Aqui tem jumento? Jumento? Vocês conhecem jumento? Aquele jumentinho, aquele bichinho? A situação era terrível. A fome era terrível. Na época que precisaram, olha, trocar para se alimentar uma cabeça de jumento. Agora vocês imaginam bem como Israel estava passando. A situação em que o povo de Israel estava vivenciando. Precisando, na verdade, era de comer um animal que, na verdade, olha, para eles era imundo. E eles ali agora então comendo cabeça de jumento. Eu fico até mesmo imaginando quando o pai de família saía para trabalhar e voltava para jantar ou para almoçar, ele agora então chegava em sua casa, talvez sentia aquele cheiro daquele tempero abençoado, mas quando ele chegava na mesa, virava para sua mulher e falava assim: olha, eu vou adivinhar o que nós vamos comer. Sim, meu filho, então adivinhe tudo o que nós vamos comer, o que nós vamos nos alimentar. Olha, talvez vai ser uma picanha aí que o cheirinho está tão bom. Ela: não, filho, nós vamos comer cabeça de jumento. Café da manhã. Tem que ter uma família participava em sua mesa. Quando o filho talvez corria para a mesa e via ali aquele pão partido, né, com aquele creme no pão, aquela criança talvez falava assim: olha, mãe, nós vamos comer uma manteiga abençoada, uma manteiga muito boa. Aí a mamãe virava para ela assim: não, filho, nós não vamos comer manteiga não, isso não é manteiga não, isso aí, ó, é um patê de miolo de cabeça de jumento. Chegava à noite, vamos jantar, sim, legal, não vamos jantar não, vamos fazer um almoço, mas não vamos não, mulher, eu vou fazer com você o seguinte: eu vou te levar numa pizzaria. Não, meu amor, não podemos ir na pizzaria não, a crise está, olha, muito ruim, está difícil. Vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma pizza em casa. Sim, mulher, de que vai ser a pizza? Sim, o que tu vai usar para fazer essa pizza? Vai ser o quê? Vai ser a mussarela, vai ser o presunto? Não, filho, vai ser um patezinho, a mortandela ou a mussarela vai ser da língua do jumento. Só temos cabeça de jumento para comer. Não temos mais nada para comer. Só temos essa cabeça de jumento. Olha, muitas vezes, na verdade, olha, nós questionamos, reclamamos, e muitas vezes acontece assim.
Isso acontece no nosso meio, muitas pessoas que estão reclamando, olha, muitas pessoas que na verdade estão, olha, abrindo a sua geladeira, está questionando, está falando, muitos até mesmo estão sentados à mesa e agora então reclama da comida em que está comendo. Meu querido, eu quero dizer uma coisa: podemos passar por crise, podemos passar por situação difícil, mas o meu Senhor diz que aquele que tem compromisso com Ele tem compromisso com aquele. E se você tem compromisso com o Senhor, pode passar a crise, pode passar o vento, pode levantar a tempestade, que Deus não vai deixar o pão voltar na sua mesa. Mas nós somos questionadores. Nós somos aquele que questionamos muito, reclamamos muito. Mas o Senhor, Ele vem nos advertindo aqui, para que neste momento de crise que nós estamos passando, nós temos que na verdade pararmos de reclamar. Pararmos na verdade, olha, de ficarmos ouvindo, que quando as pessoas na verdade dão ouvido ao adversário que é usado pela boca de alguém para colocar em sua mente, né, falar para ele assim: olha, não, filho, filha, para que? Olha, a situação já está difícil, para que você vai lá na casa do Senhor? Para que você vai buscar o Senhor? Para que tu vai fazer aqui? O que tu vai fazer ali naquela igreja? Nada vai acontecer, nada vai mudar. Olha, não adianta você fazer isso, não, querendo na verdade colocar a palavra negativa na nossa mente para nós pararmos, para nós desistirmos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: pode vir o que vier, pode vir a crise que vir, não desista, não largue o Senhor, não largue o Senhor. Quando o momento estiver difícil na sua vida, você tem que fazer aquilo que o salmista falou, dizendo assim: olha, quando tiver tudo ruim, eu invoco o Senhor no dia da minha luta, no dia da minha angústia, porque Ele me ajudará e eu, o nome dEle, eu glorificarei. Nessa noite você está glorificando o nome do Senhor, glorifica a Deus essa noite. Aleluia. A situação estava difícil nesta época, mas Deus prometeu enviar os cereais. Deus foi fiel e abençoou o povo enviando os cereais. Nesta noite, meu irmão, eu te digo uma coisa: eu sei que tem pessoas aqui que estão vivenciando um momento difícil, porque o Espírito de Deus me revela isso. Tem pessoas aqui que as portas elas têm se fechado, a situação está indo de mal a pior. Tem pessoas aqui nesta noite que está chorando, que está sofrendo. Mas se tem algum lugar em que nós possamos ouvir palavra de vitória, é na casa do Senhor. É na casa do Senhor. A Bíblia fala no segundo livro de Crônicas, capítulo número 20, que de repente Israel estava vivendo um momento tranquilo, um momento de paz, mas de repente veio sobre Israel uma crise, ao ponto de até mesmo o rei Josafá, ele se desesperava de uma maneira tão grande, de chamar todo o povo, toda a congregação, de se reunir dentro da casa do Senhor, para eles ali agora até mesmo reedificar, né, aquilo em que o Senhor o havia prometido. Josafá tinha, olha, contra ele uma grande multidão, em que trouxeram a resposta, a mensagem para ele, ao ponto dele se desesperar, de ele ficar muito preocupado. Mas diz a palavra do Senhor que Josafá, ele se expostou nos pés do Senhor, clamou um dia de santificação ao Senhor, jejuou ao Senhor, buscou socorro no Senhor, dentro da casa do Senhor. E o Senhor falou assim para Josafá: Josafá, não se preocupe não, porque essa peleja não é sua, tu não terás que pelejar. Meu querido, eu te digo uma coisa nesta noite: eu pensei que talvez estejam falando para você, querendo até mesmo diminuir a sua fé, mas eu falo como profeta de Jeová: não pare não, porque Deus não te chamou para parar, Deus não te chamou para desistir. Sabe por quê? Porque Ele nos garante na sua palavra que nós não somos somente vencedor, mas nós somos mais que vencedor. Cadê os vencedores? Nessa noite levanta a mão e dá um glória a Ele. Deus vai abrir a porta para você, Deus vai enviar o alimento para você, Deus vai suprir a sua necessidade, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com eles. Sim, Deus prometeu enviar os cereais, mas Deus também promete enviar o vinho. Nós temos 3 promessas de Deus que não pode faltar na vida do crente. Uma é os cereais,
que é a palavra que não mente, a palavra que não erra. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma, faltar na nossa vida é os cereais. Pode vir a situação que for, se nós estivermos ficados na palavra, nós temos palavra de vitória que nós vamos conseguir e vamos chegar até o fim. Mas existe aqui mais um suplemento em que não pode faltar na nossa vida, que é o vinho. Deus prometeu enviar os cereais, mas Deus prometeu enviar o vinho. Pastor Ronaldo Martins, não se preocupe naquilo que eu vou falar, porque eu estou aqui, na verdade, alicerçado naquilo em que Deus colocou no meu coração. Deus prometeu enviar o vinho. E eu não quero falar do vinho que muitos estão bebendo a essa hora, que estão se embriagando, que estão trazendo confusão para a sua casa, que estão fazendo aquilo que desagrada a Deus. Não, eu quero falar do vinho que, na verdade, o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, capítulo de número 5, o versículo de número 18, em que diz assim: não embriaguei com vinho em que há contenta, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Como nessa noite estão se enchendo do Espírito Santo de Deus, levanta a sua mão e dá um glória ao Senhor. Sim, o vinho é a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu São João, que acontecia um casamento lá no capítulo de número 2, a boda de Caná da Galileia. A Bíblia diz que agora então Jesus e os seus discípulos foram convidados para estar nesse casamento. Mas quando eles chegavam na casa ali daqueles noivos, onde estavam ali na verdade discorrendo aquela festa, e de repente a mãe de Jesus chegou até ele e disse assim: filho, não tem vinho. Jesus agora então dá uma resposta um pouco dura para aquela mulher, para sua mãe. Mas isso era costume de judeu, onde Jesus virou e falou para ela assim: olha, o que tenho eu contigo, mulher. Maria agora então, ela vendo que o seu filho estava ali para fazer a vontade de Deus, ela virou para aqueles que ali então estavam, disse assim: fazei tudo que ele mandar. E a Bíblia nos fala que ali havia, 6 talhas de águas, que na verdade, Jesus mandou que pegasse aquelas talhas e transformou aquelas talhas em vinho. O casamento estava, na verdade, atravessando por um problema muito difícil, porque o vinho não podia faltar no casamento. Porque o vinho, quando falta no casamento, agora então começa a acontecer coisas que na verdade entristecem o coração. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: olha, não deixe o vinho faltar no seu casamento. Todos os casamentos estão se entristecendo porque na verdade está faltando o vinho. Pessoas que na verdade já estão pensando: olha, não dá mais, não vamos mais adiante, porque olha, não dá mais para nós vamos fazer o seguinte, vamos nos separar, vamos acabar com isso. Olha, eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Para que você não possa pensar assim, traz a presença de Deus, traz a presença do Espírito Santo de Deus para a sua vida, porque eu tenho a certeza que o Espírito de Deus estiver na sua vida, o seu casamento vai voltar, e alegria para a honra e glória do nome do Senhor. Casais que estão vivendo aí, fazendo as suas próprias escolhas, casais que na verdade não estão parando para pensar em crente em Jesus, não sabe que a missão do diabo é matar, roubar e destruir, querendo acabar com o casal, com o casamento. E pessoas na verdade estão deixando que falte o vinho no seu casamento. Busque nesta noite a presença do Espírito Santo de Deus, que na Bíblia simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Busque para a sua vida, busque para a sua casa. Nesta noite, olha, faça como a letra daquele hino que nós acabamos de ouvir aqui. Chame Jesus para estar na sua casa. Chame Ele para estar administrando o seu casamento. Chame Ele para dentro da sua casa, para dentro de si, porque eu tenho certeza que a vitória vai chegar. Esse diabo que está falando que vai acabar, ele vai dar conta de nada, porque a resposta de Deus é que diz: ele vai chegar. Aleluia. Havia faltado o vinho. Sem o vinho não tinha alegria na festa, sem o vinho não tinha contentamento na festa, sem o vinho não tinha felicidade. Mas Jesus Cristo, como Ele sabe, Ele conhece o meu coração e o seu coração, Ele sabe da minha e da sua necessidade. Diz a palavra que não mente, a palavra que não erra. Jesus transformou aquelas talhas de água em vinho para voltar a ter alegria no casamento. Eu vejo Deus transformando aqui nessa noite
Eu vejo Deus fazendo o impossível acontecer. Olha, foi o primeiro milagre de Jesus Cristo que aconteceu ali, na boda de Caná da Galileia. Mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor, Ele não mudou. Ele é um Deus de ontem, de hoje, será eternamente. O Senhor está falando no meu coração que tem pessoas aqui, família, que está pensando em desistir, casamento que na verdade o diabo está querendo deteriorar, querendo acabar, mas o Senhor está mandando dizer: olha, o Senhor, Ele quer entrar com providência somente você abrir o seu coração para refletir e buscar a presença dEle para a sua vida, porque o diabo ele quer separar, mas Deus quer ajudar. O diabo quer destruir, mas Deus quer fazer a consciência chegar ao teu filho. O diabo quer acabar, mas Deus ele quer que você continue a promessa em que fez no dia em que você não tomou responsabilidade, ou com ele ou com ela na sua vida. Aleluia. A bondade andará chupiederá cega. O seu casamento não vai acabar. Sabe por quê? A minha família e a sua família de Jeová. Não tem, na verdade, olha, diabo, não tem capeta, não tem demônio que pode desfazer aquilo em que Deus, olha, Ele criou. E se Deus ele te fez para você estar junto com Ele, junto com ela, não adianta. Pode somente você querer e buscar o Senhor, que você vai conseguir, que você vai conseguir, que você vai conseguir, que você vai chegar. Sem filho não tem alegria. Uma das vezes nós estamos pedindo a restituição da nossa vida, fazendo na verdade uma escolha totalmente errada, porque daqui não temos tempo para buscar e para estar lendo isso, mas você vai ler aí que nesse segundo capítulo Jesus está falando de restauração. Às vezes nós até cantamos restitui, 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 mas o Senhor não tem como restituir nada na nossa vida se nós não tivermos alegria dentro de nós. Não tem nada, irmão. Não conseguimos fazer nada. Eu não sei se já aconteceu contigo, se aconteceu comigo. Certa feita eu briguei, eu tive uma discussão. Isso é normal entre o casal. Com minha esposa. Fui dormir, deitei no outro dia chateado. Saí cedo para ir para o meu trabalho. E quando eu cheguei no meu trabalho, olha, eu não consegui produzir nada, porque eu estava triste. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso não pode ser acontecido comigo. Quando você está brigado, você está aborrecido, olha, você não consegue edificar nada. Se você tiver que passar, pegar esse material e colocar ali, para você ir, você vai assim. Como aquele bichinho, a galinha da coisa, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Mas se você for alegria, você já pega logo, já pega, corre, já faz assim. Mas se não tiver alegria, você não consegue fazer nada. É por isso que a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Nós não conseguimos fazer nada. O jovem vai para o colégio, de repente brigou com o papai, brigou com a mamãe. Olha, ele está lá, ele começa a olhar para o quadro, olha, a mente não desenvolve, ele não consegue escrever nada. Se tem uma literatura para ele saber, ele não consegue ler nada. Ele não consegue fazer nada. A esposa, quando está em casa, se brigou com o esposo, não adianta. Olha, ela está lavando a roupa ali, olha, a roupa está lavando, ela pode estar mais acelerando, mas ela não consegue fazer nada, não desenvolve. Ela vai para a cozinha, olha, ela não consegue fazer a comida, o tempero não fica legal, fica uma coisa diferente. Mas quando está alegre, meu querido, olha, não tem jeito. Pode estar faltando a pimenta, pode estar faltando o sal, mas se ela estiver alegre, ela dá um jeitinho, ela vai dar um jeito, procura fazer de uma forma que quando agora então ele e ela sentam junto, a comida fica maravilhosa, fica maravilhosa. Eu estou vendo gente rir aqui nessa noite, porque isso está acontecendo na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: desce esse lado e busca a alegria do Senhor para a sua vida. Quando a canta com a chuva, não dará para sério. Não! Não dará para sério, nossa. Tem pessoas que não estão tendo mais alegria no seu casamento. Eita, Jesus, eu vou falar, pastor.
Um dorme com o cara para um lado, né? De costas. Está dormindo assim, ó. Um vira para lá, outro vira para cá. Tem pessoa que não tem essa alegria no seu casamento. Olha, o quarto parece que é um lugar desconhecido. Não está entrando nem mais no quarto. Está dormindo já na sala. Olha, o devorador está entrando aí no seu casamento, está entrando na sua vida, está querendo te separar, está querendo mirar isso de você. Mas, meu querido, minha querida, se isso estiver acontecendo, eu não sei se eu estou falando aquilo que Deus está falando no meu coração, eu não sei se eu estou falando para mim mesmo, mas uma coisa que eu puser, eu não falo nada, e que o Espírito Santo de Deus me coloca no meu coração, porque é a Bíblia que fala, e ninguém falará, Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Se eu estou falando aqui nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus está revelando, ei, para com esse negócio, alegre o seu coração, alegre o seu coração nesta noite. Amanda andará subnaça. Israel estava triste. A Bíblia diz aqui que a figueira murchou, a romeira também a macieira, e faltou-se a alegria entre os filhos dos homens, porque não tinha o vinho. Sem a oliveira não tinha o óleo. O que faz o vinho? Qual é a planta que faz o vinho? Como é que é o nome da a videira. O gafanhoto tinha comido a videira todinha, roeu tudo, até as folhas, tudo. Não tinha fruto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus fala aqui no livro de Joel que a alegria foi-se embora. Mas Deus está falando no meu coração aqui que tem pessoas que estão aqui nesta noite, que Ele está voltando com alegria na sua vida. Você vai voltar a trabalhar, você vai voltar a produzir. A alegria do Senhor vai chegar. Olha, Deus está falando no meu coração. Olha, você que estava triste, olha, vai voltar a se alegrar. Aquele que estava caído, cabisbaixo, Deus vai levantar. Olha, sabe por que nessa postração você não pode ficar? Israel passou assim, Neemias capítulo 8, versículo de número 10. O povo estava triste, estava cabisbaixo, estava andando sem querer saber, não tinha direção, não tinha convicção daquilo que vai fazer. Mas de repente chegou um homem como eu estou aqui falando para você, chamado Neemias, disse para o povo: olha, para ali, deixa essa tristeza de lado, levanta a vossa cabeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa força. Levante a sua cabeça, se alegre, que você vai conseguir, porque o Senhor falou que você vai chegar até o fim. Aleluia. Deus prometeu enviar os cereais e Deus enviou os cereais. Deus prometeu enviar o vinho e Deus enviou o vinho. Mas Deus também promete enviar o óleo, o azeite. Tem azeite aí, igreja? Levanta a mão aí. A hora se foi, mas o azeite era algo importante, estava faltando em Israel. A Bíblia diz que Levítico que a brasa haverá continuamente no altar. O escandeeiro, para que as lamparinas estivessem acesas, tinha que ter óleo. E o óleo na época era um combustível muito usado, de muito valor. E havia faltado o óleo em Israel, não tinha o azeite, não tinha o óleo. O escandeeiro da casa do Senhor estava apagado, estava ofuscado, não via o brilho, e estava faltando o óleo. Isso na verdade estava entristecendo o coração de Deus. Porque o povo estava como morto, estava parado, estava mumificado, estava estacionado. E nós sabemos que na verdade, olha, que sem o óleo nós não podemos fazer nada. Jesus Cristo falou para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Jesus falou para os seus discípulos, faltava na verdade o que simboliza o óleo aqui, a presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente. O crente tem que ter azeite, o crente tem que ter óleo. Se não tiver óleo na vida do crente, ele fica parado, ele fica estacionado, ele não consegue fazer nada. O pastor para fazer, não faz, não consegue fazer. Ah, pastor, não dá,
pastor, olha, está faltando óleo, precisa se trocar uma lâmpada, olha, não consigo, pastor, olha, essa por quê? Porque está faltando óleo, nós vamos pintar, nós vamos modificar, não consigo fazer, pastor, olha, por quê? Está faltando óleo. Às vezes essa noite está falando ao meu coração que está enviando óleo para a sua vida. Às vezes acontece sim. O momento de crise que nós estamos vivendo, às vezes acontece, a crise bate em nossa porta. Mas o Senhor está me trazendo lembrança, como Jeremias falou, a minha mente se lembra somente aquilo que está recordando dentro de mim. A Bíblia fala no livro de 2 Reis que havia uma mulher em que chegou agora então até o discípulo do Senhor, Eliseu, pedindo a ele socorro, porque na verdade os credores estavam em sua porta para levar os seus filhos, e ela não tinha como pagar porque o seu marido havia morrido. E Eliseu, como homem de Deus, agora ali estava observando aquela situação. E aquela mulher agora então chegou até mesmo reivindicando, como Eliseu, olha, dizendo para ele assim: olha, o meu Senhor, o meu esposo, ele era um homem dedicado à obra do Senhor, era um homem que trabalhava na obra do Senhor, era um homem que na verdade ele era um ofertante, era um dizimista, mas veja agora a minha situação, olha, portanto, se tu pode fazer alguma coisa, me socorre, porque os credores estão batendo na minha porta e querem levar a única coisa que eu tenho, a única esperança que eu tenho, que é os meus filhos. O profeta agora então vira para ela e diz assim: olha, filha, o que você tem em sua casa? O que você tem em sua casa? Meu Senhor, eu só tenho um pouquinho de azeite. Deus está falando no meu coração nessa noite. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Sim. Tem um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Você tem, levanta sua mão aí, você tem um pouquinho, somente um pouquinho. Deus vai multiplicar. É esse pouquinho que Deus vai multiplicar. Somente um pouquinho, Senhor, que eu tenho em minha casa. Sim. Vai até os seus vizinhos e busque lá vasos emprestados e não pouco. Porque o seu esposo foste fiel no pouco, mas no muito lhe colocarei. Não sei se você está entendendo isso. O seu esposo foi fiel no pouco, mas no muito lhe colocarei. Nesta noite nós fomos fiel no pouco, mas no muito o Senhor vai nos colocar. Estamos vivendo um momento de crise, talvez tenhamos pouco hoje, mas o Senhor ele há de multiplicar. Talvez não tenha muito hoje, mas o Senhor ele fala que amanhã ele é Deus, ele é Senhor, ele pode nos dar com abundância. Se você crê nisso, joga a sua mão volta e não glória ao Senhor. Sim. Saiu Maria, parecida para ler, Joana, querendo Raquel, me empresta vaso, emprestado. Diz a Bíblia, provavelmente não é aquela mulher, pegou aqueles vasos, levou em sua casa, junto com seus filhos, começou a encher o vaso de azeite. Olha, enquanto você não dá glória ao Senhor, eu não vou parar aí. Olha, começou a encher o seu vaso de azeite. Começou o vaso, e o óleo está jorrando, está enchendo o seu vaso de azeite. Está enchendo o vaso de azeite. Eu não sei se você está entendendo isso, mas eu vejo Deus derramando óleo na sua vida hoje. Eu não sei qual é a vasilha que você tem na sua mão, mas eu vejo Deus enchendo. Eu vejo Deus enchendo. Eu vejo Deus enchendo aí a sua vasilha de azeite. Eu vejo, ela declara para ele aí o que você tem na sua casa, o que você tem na sua mão. Declara para ele aí, porque vai ser com esse pouquinho que ele vai fazer multiplicar na sua vida. Agora pega esses vasos que estão cheios, vende e paga a sua dívida. Isso é profético. Esse pouquinho que você tinha está sendo multiplicado agora, e vai ser com esse pouquinho que você tinha em suas mãos, e que você vai levar e vai pagar a sua dívida,
A crise vai passar. Olha, pode passar mas eu quero profetizar que a partir, olha, deste ano, essa crise que está passando na Europa vai acabar. Tá? Mas com esse pouquinho que você tinha, que aquilo que Deus te deu nessa noite, você vai ter para pagar os seus credores, a quem você está devendo, os devedores. Você vai ter, sabe por quê? Porque Deus está derramando a minha na sua vida nessa noite. O óleo precioso na nossa vida, e você vai conseguir chegar, você vai conseguir pagar, porque Ele é Deus para nos dar confiança. Aleluia. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Estamos vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade. Mas Deus, Ele tem palavra de vitória para nos dar. Nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade. Talvez você está aqui nessa noite falando assim: pastor, a minha situação, o Senhor nem sabe como é. Talvez você está até mesmo desesperado. A minha firma quebrou, a minha empresa quebrou, não tem mais jeito. Mas eu quero ser boca de Deus para falar para você: tem jeito sim. O Senhor é poderoso para dar jeito na sua situação. Se converta ao Senhor, volta ao Senhor, porque Deus, Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Pastor, olha, tu não sabe como eu estou aqui, pastor. Vim do médico, olha, pastor, olha o diagnóstico que me deu. Olha, estou com um problema difícil, o problema é para a morte, é para morrer. Sim, você está, na verdade, diante do Deus Todo-Poderoso, que talvez o médico te deu um diagnóstico dizendo: olha, o seu problema não tem jeito, não tem solução. Mas Deus manda dizer para você nessa noite que Ele é o médico dos médicos, Ele que te fez, Ele que te formou, e a última palavra vem dos lábios do Senhor, e Ele te dá a sua vitória nessa noite. Se você quer dizer, levanta a sua mão e dá um glória ao Senhor. Uma coisa eu quero lhe dizer para você aqui neste lugar: Deus está aqui. Nós não saímos de nossa casa somente por uma mera obra do acaso, não. Deus nos trouxe aqui porque Ele tem promessa de vivência para mim e para você. Se você crê nisso, levanta sua mão aí e dá glórias ao Senhor e aplauda o Senhor nesta noite. Eu quero agradecer ao pastor Ronaldo pela oportunidade